pessoal, tudo bem com vocês? Curso Nações e Aureni Lima em mais um momento formativo. Formativo que vai complementar o encontro anterior. No encontro anterior, tratamos sobre as 3 modalidades de produção de texto: a dissertação, a descrição e a narração. E coloquei já na ordem da devida importância. A dissertação, uma das mais preocupantes, até porque elas são solicitadas nas provas do Enem em concurso público. A descrição é muito utilizada para, vamos dizer assim, em registros, em documentos. Um advogado, por exemplo, ele tem que fazer seus textos com bastante cuidado, cautela, descrevendo os detalhes, né, os pormenores. E a narração, ela vai construir com um registro mais simples, mais comum. Porém, para cada um desses exemplos que eu trouxe, nós precisamos lembrar que não basta parar e escrever. Eu preciso pensar antes, refletir antes e organizar o meu texto previamente em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu organizo, quando eu olho para os meus registros e vejo que está pontuado a introdução, desenvolvimento e conclusão, e eu vou me ater a esses 3 momentos para construir minha produção de texto, o meu tipo de texto, a modalidade que for a mim indicado, com certeza vai dar muito certo. Então pense aí, a introdução, por que ela é tão importante? Muito mais até do que a conclusão. A introdução, se ela for bem organizada, ela segura todas as demais etapas do seu texto. Então, introduzir é apresentar, dentro da narração, é apresentar o contexto, o ambiente, as pessoas, o lugar. Você vai apresentar tudo como vai acontecer. Pode ver que quando vai ocorrer, como eu disse no encontro anterior, narrar um jogo de futebol, o locutor ele faz também na narração a apresentação da equipe, quem está, quem vai acompanhar, quem é o time, ele vai apresentando. Então a narração, a introdução é a apresentação desse ambiente, dessas pessoas, desse lugar. Na descrição, esse mesmo ambiente, essa mesma pessoa, esse lugar vai ser apresentado com detalhes, com pormenores. Com o cuidado de apresentar cores, tamanho, uma organização para que o leitor possa ter muita visibilidade, muita clareza daquilo que você está falando, dá mais empolgação, motivação para esse leitor, esses detalhes, esses pormenores. E na dissertação, você vai utilizar a introdução com dados estatísticos. Você vai pontuar ano de referência daquele tema abordado, você vai trazer a fala, o pensamento de um autor, de um defensor deste tema com o qual você tem, claro, afinidade de ideias, de pensamento. Então, a introdução pode ser um pensamento, um dado estatístico, um contexto que é de conhecimento de todos. Quando eu falo um contexto, algo que foi publicado na mídia, que todos têm conhecimento, entendimento. Então, isso pode ser uma introdução para a dissertação. Ok? Até aqui, do que estamos falando e por que a introdução? Vamos agora para a nossa segunda etapa, o desenvolvimento. O nome já diz tudo: desenvolver, ampliar um pouco mais a dissertação, a descrição ou a narração. Nesse momento, você pode fazer uso de até 3 parágrafos. Só lembrando, a introdução você usa de 1 a 2 parágrafos. Pode ser que com um parágrafo você dê conta. No desenvolvimento, você utiliza de 1 a 3 parágrafos para compor o seu desenvolvimento. Por que é importante usar essa metodologia, essa técnica? Porque senão você escreve demais em uma etapa e não na outra. Então, quando você vai equilibrando,
dá muito certo. Então, vamos utilizar aí no desenvolvimento de 1 a 3 parágrafos. No desenvolvimento, você vai desenvolver o que você pontuou na introdução. Então, você está falando de um jogo de futebol, dos times, tal, aí você começa a desenvolver como está o desenvolvimento ali, o desenrolar dos times, a ampliação, o que está acontecendo, como foi, quem está melhor, você vai... se é um desenvolvimento de uma história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, você apresentou onde ela estava, onde ela foi, com quem, como, o ambiente, agora você vai contar o percurso dessa etapa dela, de chegar até onde estava previsto, ou seja, a casa da avó, por onde ela passou, como foi, o caminho, por que ela parou, que você vai descrevendo até a chegada na casa da avó e como vai ser essa relação lá. Ainda não chegamos, mesmo com essa etapa, ainda na finalização, que é a conclusão. No texto dissertativo, você vai utilizar aquilo que você apresentou na introdução, que é apresentando o contexto de dados estatísticos, de mídia, né? Então, partindo do pressuposto que hoje nós já temos um índice elevado de crianças trabalhando, temos que pensar na proposta que traz o Conselho Tutelar. Qual é essa idade adequada? Você, inclusive, nesse exemplo, lançou uma questão que você pode desenvolver ali no desenvolvimento da dissertação. Aí você vai procurar, então, argumentos para defender qual é a idade certa para trabalhar. Estou dando um exemplo desse contexto, posso utilizar outro, né? Das mídias. Em 1990 foi o ano, né, top da tecnologia no Brasil. 1990, inclusive, é o marco da introdução da tecnologia no Brasil. Foi tudo muito novo, nos assustou, mas conseguimos vencer e acompanhar. No desenvolvimento, você vai descrevendo como foi de 1990, as décadas, 1970, 1990, 2000, 2010 e 2020, como estão as nossas discussões, até onde avançamos? Isso é um desenvolvimento, tá? E você vai argumentando, convencendo com dados, com pesquisa, o que você está pontuando como importante. Então, aí apresentamos que o desenvolvimento, eu diria que é o desenrolar dos apontamentos que você deixou na introdução, de 1 a 3 parágrafos. E como é gostoso falar da conclusão. Por quê? Olha, até respirei. A conclusão, você está finalizando a dissertação, você está finalizando a narração, você está finalizando uma descrição. E quando a gente percebe que o texto está concluindo, aquilo vai te dando uma tranquilidade. Imagine na prova. Imagine quando você está preparando um documento ou mesmo fazendo um expediente para uma empresa. Quando você percebe que está finalizando, aquilo te dá uma tranquilidade. Por isso que eu disse que o mais difícil é a introdução. Se você conseguir se organizar na introdução, a conclusão, você pode finalizar, gente, vocês vão ficar surpresos, com uma frase apenas, dizendo assim: então, ensinar a conviver em grupo é saudável e necessário. Você pode concluir com uma frase que marca, que registra o seu pensar. Você pode, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, por isso que todas as crianças precisam ser cuidadas, para que nada de errado ou que seja de transtorno familiar aconteça com elas. Então, em qualquer ambiente que você trouxer a temática, em qualquer espaço de discussão que você trouxer a temática, você pode concluir com frases significativas, se você já tem um texto mais longo na introdução e no desenvolvimento, mas a gente também pode pontuar para vocês que a dissertação, tanto na narração como na descrição, podem ter de 1 a 2 parágrafos, tá? De 1 a 2. Use uma frase, pode usar o parágrafo. Se há possibilidades de registro de mais parágrafos,
você pode usar de 1 a 2, mas de repente tem um número limitado de linhas, você já utilizou o suficiente, usa uma frase, usa um pensamento específico de um autor, você pode usar entre aspas, né? Porque não é sua ideia, é do outro, mas é importante que você finalize com algo significativo e que tem referência ao texto inicial, né? Quando eu fiz isso, significa que tá lá na introdução. É importante olhar que quando você terminar a conclusão, terminou de ler, volta lá na introdução. Se der link, a gente brinca, se der liga, sua dissertação, sua narração, descrição, tá ok. Então, é um texto, na verdade, que ele acaba se tornando cíclico. Você faz introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa conclusão tem que dar sentido, significado lá na introdução, se quisermos dar continuidade, pois é assim que os autores escrevem seus livros, né? Eles vão parando por capítulos e dando essa continuidade, mas o final de um capítulo é interessante, abertura para a introdução do novo capítulo. E aí a gente vai construindo textos e mais textos. Espero tê-los ajudado nessa construção de pensar e elaborar textos dissertativo, narrativo e descritivo, e as estratégias aí, as etapas para vocês produzirem bons textos. Boa escrita, bom aproveitamento, fiquem bem, se cuidem e até um próximo encontro, gente. Tchau, tchau.